O que vocês querem que eu fale primeiro, então, assim? Vamos lá. Eu ia dizer, só pra completar isso que o Thiago falou, esse lance de tu volta no tempo e mostra a sequência de eventos pelo ponto de vista de outro personagem. Exato. Tem isso também. É muito legal quando amarra. Exato. Isso tem esse. Quando fecha, né? Quando fecha. Tu vê, o cara tá lá com uma arma, sei lá, cheio de sangue, ele deu uns tiros e tu não sabe por quê. E tu tá vendo do ponto de vista de um personagem, que também não sabe por que aquilo aconteceu. E depois tu volta a história do ponto de vista daquele cara que tava com a arma cheia de sangue, e tu vai ver ele dando os tiros nos caras. E às vezes a pessoa passou por outra no cenário, ou ela abriu uma porta lá atrás e aconteceu outra cena, e depois você vai contar a cena por aquela pessoa que abriu a porta e que viu de outro ângulo, entendeu? É uma coisa meio cinematográfica. Né? Então, tu amarra isso. Tu tem essa coisa cinematográfica, né? Isso aí é uma coisa... Tu acabou de falar, tu pensa muito em imagem. Exato. E é isso, audiovisual é todo imagem. Livro, eu não digo todo livro, mas grande parte do livro, antes de eu escrever, eu ficava imaginando na minha cabeça, enquanto eu tava viajando, assim, ou dirigindo, não sei o quê, as cenas encadeando como se fosse um filme. Sem muito diálogo, mas um personagem, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, tal. Aí imagina que entra e tal, não sei o quê. E o que vocês falaram é verdade, assim, tem 4 personagens, são 4 pontos de vida. 4 pontos de vista. Tem o vilão ou o antagonista e 3 protagonistas que tem a sua visão parcial também do negócio. Você nunca sabe se o cara é protagonista, se ele é do bem ou do mal, e sempre fica essa dúvida. Mas as mesmas cenas às vezes são vistas por um ou outro personagem. E os personagens, assim, a criação dos personagens foi uma coisa que tu fez... É que eu te falo, eu não sei... Até a linguagem é diferente, né? Isso que fez uma diferença monstro. Eu adoro. Cheguei a te falar... Acho que a primeira vez quando eu estava lendo ainda, que eu te mandei uma mensagem, falei... Adorei o Pedra, cara. Todo mundo fala que o personagem preferido é o Pedra. O Pedra é um assassino serial e ele é meio maluco da cabeça, então o jeito dele pensar é o jeito que ele escreve. O texto é diferente. Ele mistura oração, uma reza no meio da frase. Isso, é muito e ele, foda. quando tá matando uma pessoa, ele tá rezando e pedindo perdão pra Deus e ao mesmo tempo tá falando com o cara. Ele mesmo responde o pensamento. Então, assim, é muito. E aí ele comete maluco. uns pecados que ele sabe que é pecado, só que, pô, ele. Exatamente. Pode falar palavrão? Bizarro. Claro. Porque pra caralho. Eu falo muito, porra. Falo palavrão pra caramba. E o Pedra fala muito palavrão. Também, pra caramba. Você vê que a Beatriz, que é uma das personagens, não fala palavrão. Exato, o Marcel fala palavrão. Isso, então, pode crer. cada um tem um jeito de pensar. Eu achei o Pedra bizarro, porque ele é tipo um psicopata. Só que em pouco tempo de leitura eu tava super simpatizando. Super apegado a ele, é isso. Não, porque ele teve uma infância bem pesada, ele tem uma história muito pesada, né? Não, então, é isso que eu falo. Os teus personagens são profundos, né? A gente chama muito em literatura, em escrita criativa, né? De o personagem 2D e o personagem 3D, ou tridimensional, né? Ou bidimensional. Cara, os teus personagens têm 3 dimensões. Tu vê que o Pedra, por mais que ele seja um assassino cruel, que, porra, mata e não liga pra vítima... Ao mesmo tempo, tu vai entender o porquê que ele faz isso. Cara, ele e tem depois culpa, ele tem sente medo, a culpa, ele tem medo do cara. Ao mesmo tempo que ele tem medo, ele adora. Então, tem toda essa coisa, essa construção que você faz do personagem, cara, que é o que enriquece a tua obra. Ele tenta justificar tudo através da fé dele. Através da crença dele. Isso é muito legal. Esse é um dos personagens que eu acho muito, muito, muito legal. Se bem que, assim, o protagonista, que seria, né, o protagonista, o Marcel. Que é o Marcel, que é o cara que conta a história. A história que o livro conta é a história do Marcel. Exato. Então, eu vou explicar esse lance dos jogos, mas esse primeiro jogo é um jogo dele. Isso. O segundo livro vai ser um jogo da Beatriz, e assim vai, entendeu?